Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, igreja querida, ler a Santa Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, verso 26 a seguir. O textuário diz: o endemoniado de Gadara é curado. Glória a Deus. O Evangelho de São Lucas, capítulo 8, glória a Jesus, verso 26. O endemoniado é curado, o textuário diz. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem já achou, grite amém. Amém. Vamos ver por causa do horário, amém, irmãos? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu de encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, e exclamou-lhe, dizendo, com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que arrebentava e guardava preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, eram impedidos pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não lhe mandasse para o abismo. E andava-lhe pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhes que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que guardavam, vendo o que aconteceu, fugiram, e foram anunciar na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Aleluia. E os que tinham visto contaram também como foram salvos aquele endemoniado. Amém? Só até aqui. Grita, meu Deus, meu Pai, fala o meu coração. Eu sou necessitado, ó Deus, de ouvir a tua voz. Fala que a tua igreja te ouve, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar, igreja do meu coração. Pode louvar a palavra para Deus. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes que me escutam, eis aí a palavra de Deus, um grande milagre do Senhor Jesus, de libertação na vida de um homem que era possuído por espíritos malignos, por espíritos demoníacos, que perturbava e prendia a alma daquele homem em grande sofrimento. Um homem que era acorrentado e não tinha prisões que segurava ele. Um homem que vivia nos sepulcros, em outras traduções compreende cemitérios, e ali por quê? Porque sepulcro compreende também morte, né, irmão? Onde estão os mortos. E quantas pessoas em nossos dias estão dessa maneira, como era este homem endemoniado de Gadara?
com o demônio da televisão, com o demônio da vaidade, com o demônio da incredulidade, e vive nos sepulcros, na porta da morte espiritual, sem direção da sua vida. Mas Jesus, ele diz na sua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse homem encontrou a verdade que está em Jesus, porque Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E naquele momento você vê o que é o poder de Jesus. Jesus, ele diz na sua palavra que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. E os demônios, por mais legiões que sejam, quando se depara com a autoridade de Deus, com a autoridade do nosso Senhor Jesus, ele tem que se ajoelhar. Aleluia. E a mesma coisa é você, meu irmão, minha irmã, que está nessa situação, preso na sua vida espiritual, na apostasia, está aí já no sepulcro, já da morte espiritual, já para se esfriar, já vencido pelo pecado da apostasia, muitos vencidos pelo pecado do adultério, pelo pecado da fornicação, pelo pecado da televisão, do Facebook, das conversas maldosas no WhatsApp, de contendas, intrigas. Jesus está falando com você nesta noite, e não adianta murmurar, não adianta sentir comichão nos ouvidos, porque maior o que está aqui falando em minha boca, que é Cristo, do que esse mal que está em você. Os demônios que estão perturbando a sua vida tem que se curvar diante do Deus Jeová, porque a Bíblia diz: aos que pecarem na igreja, repreenda na presença de todos. E naquele momento, aquele demônio que estava perturbando a vida daquele homem já há muito tempo, ao se curvar diante de Deus ali, Jesus perguntou: qual o teu nome? Jesus entrevistou aquele diabo. Ele falou: somos legião, porque somos muito. E o diabo, já temendo, a legião já temendo de ir para o abismo, rogou a Jesus que mandasse naquela manada de porcos. Porco compreende imundícia, pecado, lamação, porque é de onde o diabo é. E você que está na vida de pecado, você, minha irmã, que não está liberta, que ainda ama as pinturas, ama as maquiagens, ama as novelas, ama as coisas do mundo. Você, meu irmão, que ama o futebol, você que ama as coisas do mundo, os esportes malignos do mundo, você está na lamação do pecado, e é Satanás que dá esse gosto a você. Mas se você dá ouvido a essa palavra de Deus, esse espírito maligno que te dá gosto a esses pecados, ele cai por terra hoje pelo poder da palavra de Deus, nosso Pai. Pode louvar a Deus, meus irmãos. Meu irmão querido e minha irmã amada, é o diabo que dá gosto ao futebol, irmãos. É o diabo que dá gosto a você, minha irmã, cortar seu cabelo. Porque a Bíblia diz que Satanás se opõe, se levanta contra tudo que é de Deus. E a Bíblia também fala: quem que é o mentiroso, senão aquele que nega Cristo, que é o Senhor Jesus, o Mestre? Esse é o anticristo. Então todos aqueles que se opõem contra a doutrina do Senhor Jesus, da santificação do corpo, da alma e do espírito, ele é um tipo de anticristo, está possuído por esse demônio da lamação do pecado, e precisa ser liberto por Jesus.
Olha, irmãos, vocês podem pesquisar acerca da história da igreja primitiva. Os crentes fiéis daquela época eram perseguidos pelos imperadores de Roma. E eles costumavam a fazer jogos olímpicos. E as diversões deles, como diz lá em Hebreus 11:35, que muitos eram enrolados com peles de cordeiro, pisado pelos touros, porque as arenas de esporte ali, era lançando os cristãos nas arenas dos leões, para ser mastigado pelos leões, para ser pisado pelos touros, e os touros ali, chifrando aqueles homens, aquelas mulheres de Deus. Era lutas de gladiadores, um derramamento de sangue terrível, e aquilo era como um holocausto de exaltação aos deuses pagãos da Grécia. E ali, meus irmãos, era uma mortandade terrível. E Deus condena essas coisas. Por que eles eram perseguidos, apóstolos de Cristo? Porque pregava a doutrina de Jesus, porque pregava a palavra de Deus. E Paulo expunhava o pecado daquele povo, e eles sentiam comichão nos ouvidos e ouviam a verdade. E hoje não tem sido diferente. Hoje, quando os homens de Deus começam a pregar contra o futebol, contra a praia, quando os irmãos que gostam de praia aí, começam a pregar contra a sensualidade, alvoroça o inferno terrivelmente. E se você for comparar, meus irmãos, esses jogos imundos de futebol, quantas mortandalidades acontecem ali, quanto derramamento de sangue. Como eu falei há minutos atrás, assim que eles faziam antigamente. Olha o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 13, que o rei Pilatos sacrificava o sangue dos galileus para exaltar aos seus deuses, está vendo? E quanto sangue está sendo derramado através dessas torcidas de futebol? Olha esses carnavais, essas festas mundanas. Naquela época já existiam essas coisas, essas danças mundanas. E Jesus ele falou: se teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Ele mandou você orar, ele mandou você arrancar fora, mas arrancar literal não. Tirar seus olhos dessas abominações terríveis da televisão, tirar seus olhos imundos dessas mulheres sensual, arranca fora. Se sua mão te faz pecar, corta fora. Você que gosta de pegar o controlinho aí, ligar a televisão, olhar para o futebol lá na televisão, olhar as mulheres seminuas na televisão. Jesus está falando para você, meu irmão, minha irmã. Corta a sua mão fora e arranca seu olho fora, porque muitas vezes não tem a televisão em casa, mas vai lá na casa do vizinho disfarçado que vai comer um bolo, disfarçado vai tomar um cafezinho no vizinho, na vizinha, está de olho na novela lá, na imagem da besta, do chifrudo, de Satanás, está lá olhando para os futebol, está olhando para as coisas mundanas. E Deus está vendo tudo isso. E Deus manda você, meu irmão, arrancar seu olho disso. E você que está com a televisão dentro de casa aí, arrumando argumento para ter televisão, dizendo que vai assistir só um jornalzinho, precisa ler lá que está escrito lá em Isaías, capítulo 33, verso 15. Isaías foi um profeta messiânico que profetizou acerca de Jesus também, que havia para pregar a doutrina. Ele diz que o homem que anda reto na justiça da doutrina de Deus, ele tapa seus olhos para não ver derramamento de sangue, e tapa seus ouvidos para não ouvir opressão. O que mais passa nesses jornais aí é derramamento de sangue terrível, opressão, esporte de time de futebol, e lá quantas vidas estão sendo mortas, e por trás dessas organizações imundas, dessas televisões, dessas novelas, desses futebols, tem organização criminosa, satanista, ocultista, que até mesmo seres humanos têm sido sacrificados para que esses artistas ganhem nome, está vendo? E você está pondo essa televisão na sua casa,
você está sendo cúmplice. Quantos anos nossos irmãos pregou no passado acerca da televisão e não estão murmurando? Aí depois você não reclama que seu filho está rebelde, que sua casa está uma perturbação terrível, porque está sendo rebelde, está atribuindo o mundo dentro da sua casa, o trono de Satanás dentro da sua casa através da imagem da televisão. E você vai pagar caro por isso. Olha os seus filhos aí vendo esses desenhos mundanos, que só ensina a violência, que influencia seu filho a crescer o homossexualismo, esses filmes mundanos de terror, que é a figura de Satanás, trazendo a perturbação para sua casa. Os seus filhos aí se vendo esse desenho mundano, esses filmes mundanos de ladrões, de matança. Seus filhos estão crescendo com a influência do pecado e do mundo, e crescendo criminosos. Aí depois não adianta você reclamar: meu filho tá mal, tá desobediente, agora virou um criminoso. Porque quantas vezes no passado Deus usou os teus servos para tirar a televisão da sua casa e você murmurava? Agora vai ter que pagar o preço mais em oração e jejum, para que Deus liberte eles, meus irmãos e minhas irmãs. Porque Deus não faria nada antes de revelar aos teus servos e profetas. Palmas para Jesus, irmão. Não estou saindo do contexto da palavra, mas para os irmãos entenderem. Lá nas antiguidades também, no Antigo Testamento, Moisés orientou o povo a cuidar dos seus filhos também. A sua família é um ministério. Presta atenção, quando o demoniado de Gadara foi liberto aqui, ele já quis seguir Jesus. Jesus falou assim: não, de maneira nenhuma. Vai testemunhar na sua casa, vai ganhar a tua casa primeiro. Presta atenção que André, quando soube do Messias de Jesus também, ele já não foi seguindo Jesus. Primeiramente ele foi ganhar quem? Pedro, seu irmão. É bíblico o que está dizendo a palavra. Então, meu irmão querido, você não está evangelizando sua família, sua casa. Você está preocupado em fazer também a obra. Sim, é bom fazer evangelismo, mas não está evangelizando o teu esposo, não está evangelizando os seus filhos, dizendo que isso é pecado, e também com o seu bom testemunho, vão perecer. E presta atenção, por que Moisés estava também na antiguidade orientando o povo? Porque diante das missões que ele estava guiando o povo na doutrina de Deus, as nações pagãs, os moabitas, os ismaelitas, os medianitas, ali eles tinham um costume pagão de sacrificar crianças aos seus deuses estranhos. Moloque, uma entidade pagã que exigia sacrifício de seres humanos, adultos e crianças. Está vendo? E hoje o diabo está dessa mesma maneira, ele só mudou de nome, está do mesmo jeito que ele fazia no passado, e também nos tempos do Novo Testamento dos apóstolos, nos dias de hoje, através dessa televisão, meu irmão. Quantos crentes, quantas pessoas estão sendo mortas espiritualmente com a influência do pecado do mundo? Quantas crianças estão rebeldes também por causa desse WhatsApp, desse Facebook, desse celular aí? Seus filhos crescendo com a influência do pecado e do mundo da corrupção, sendo mortos espiritualmente. Presta atenção, meu irmão, todo irmão, por mais piedoso que ele seja, por mais fiel que ele seja, esse Facebook, esse WhatsApp, essa televisão tira a sua vontade de orar. Isso vicia você. Você não consegue ficar tranquilo se não vê uma mensagem. Olha que situação que está quando esse WhatsApp, esse Facebook ficou fora do ar. O desespero que foi na terra. Parecia até que tinha acontecido o arrebatamento da igreja. Que coisa terrível, as pessoas preocupadas. E tudo que vicia é pecado. Aquilo que não edifica a sua fé é pecado, diz Romanos. Isso é espírito do engano, meu irmão e minha irmã. Para ser consistente de doutrina. Porque Jesus, ele falou que nos últimos tempos aparecerão falsos cristos. O que compreende Cristo? Compreende ungido. Aparecerão falsas unções, que se capazes enganaria até os escolhidos de Deus. Está vendo? E quem são os escolhidos de Deus?
são os crentes verdadeiros, porque o mundo já é do maligno. Nós já estamos, a batalha final começou do Apocalipse, e o alvo de Satanás agora nos tempos do fim é os crentes verdadeiros, para corromper eles. O diabo está usando até crentes fingidos aí, disfarçado, que está pregando doutrina, mas as suas raízes são mentirosas. O diabo está fazendo isso para que esses homens caiam em escândalo, e o povo que não conhece não venha para a verdadeira doutrina. Aí o diabo levanta um outro falso profeta lá, dizendo: está vendo? Eu falei que essa doutrina era do homem, não tinha nada a ver, está vendo? Olha o que aconteceu com fulano ou ciclano. Já é uma estratégia de Satanás, está vendo? É uma estratégia do diabo. Então vocês têm que vigiar. Eu vou contar rapidinho aqui uma visão que Deus me deu esse dia pela madrugada orando. Deus me arrebatou em espírito e me levou num lugar de São Paulo. E ali eu vi aqueles homens. Quem já viu aqueles homens que ficam na Praça da Sé ali, no Parque Dom Pedro, naqueles lugares, aqueles jogos de treme-treme que eles falam lá, né? Passa a bola para um lado e as pessoas ficam ali, multidões apostando. E eu falei com Deus: Senhor, não estou entendendo por que o Senhor está me dando essa visão. Aí Deus falou comigo: preste bastante atenção, meu servo, olhe bem o que esses homens fazem. Eles estavam ali jogando, e tinha uma turma de pessoas que já era combinado com eles, que eles fazem isso, para enganar o povo, apostando, fingindo que está apostando, e as pessoas que estão de fora, que não conhecem, começam a ver aquelas coisas, aquelas pessoas jogar, vão lá inocentemente, vão lá e começam a apostar e perde tudo o seu dinheiro. E eu falei com Deus: Senhor, por que isso? Essa é a mesma estratégia dos divisores falsos profetas. Eles começam a fingir que está pregando verdade agora para enganar os crentes verdadeiros, começam a fingir que está acontecendo milagres, charlatanismo, meu servo. Começa a combinar com as pessoas que fingir que foi curada, que estava enferma, e começa a fazer supostas campanhas, visões, dizendo que está vendo anjo, dizendo que está tendo cura, e aquelas pessoas começam a testemunhar falsamente. Aquelas pessoas começam a dar falso testemunho, dizendo que foi curado, dizendo que teve visão, dizendo que foi arrebatado, dizendo que viu fulano não sei na onde, para um sensacionalismo terrível, para enganar vocês. Deus falou: para enganar o povo meu. Preste bastante atenção. E eu vi aquelas ovelhas inocentes indo atrás desses homens. Deus falou: está vendo, meu servo, o que está acontecendo? O povo, o diabo está cegando eles com o WhatsApp, com o Facebook, com essas tecnologias mundanas, e eles não estão orando, não estão jejuando, não estão lendo a minha palavra, e estão sendo enganados por eles. Está vendo? Eu vi aquilo, eu fiquei aterrorizado. Mas Deus falou assim: eu levantei você, meu servo, e mais irmãos, e vou levantar mais, para combater esses falsos profetas. E ai de ti dos que eu levantasse e não pregar. Meus irmãos queridos, então está cheio disso. Então, como Paulo diz, não sejamos mais meninos inconstantes, sendo levados por ventos e rodas de doutrina. O apóstolo Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, quando chegou lá em Bereia, o povo de Bereia, Atos 17:11 fala isso. Eles não quiseram nem saber que os lenços de Paulo curavam, fazia milagres, sinais. Eles queriam saber o que Paulo estava pregando. Tudo que Paulo pregava, eles meditavam nas escrituras sagradas. E nós temos que ser a mesma coisa, irmãos. Nós temos que meditar, provar. João diz: provai os espíritos. E Deus mostrou acerca desses falsos profetas. O que eles faziam era isso, trazendo para os dias atuais muitas igrejas que se dizem de doutrina aí, mas ali por trás daqueles homens está ali a tráfico de drogas, por trás desses homens há assassinatos, orgias, adultérios. Por trás desses homens, eles acham que são Deus, muitas pessoas acham que é Deus, necromancia, espiritismo, as modas do ocultismo entrando no seio dessas igrejas, e não tem sido bíblico. Porque o povo está atrás só de cura, de milagre. Deus cura, Deus faz milagre sim, mas você tem que provar os milagres, a revelação, se tem respaldo bíblico
com a palavra de Deus. Se não tiver, fuja dela, povo. Oh, maravilha. Igreja querida, no dia do grande juízo de Deus, do trono branco, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, haverá um silêncio celestial, terrestre e até mesmo infernal, porque o inferno darão seus mortos e confessarão que Jesus é o Senhor. E essas pregações estão todas registradas no livro memorial, Malaquias 3,16, e até a Bíblia será aberta, porque a Bíblia diz que os santos há de julgar o mundo e até os anjos, mas não os anjos do céu nem os anjos caídos. Esses anjos são esses falsos profetas, falso anjo compreende mensageiro, são falsos mensageiros, são pastores que se apostataram e estarão diante do trono de Deus. Senhor, eu expulsei demônio, eu preguei, apartai-vos de mim. Então cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. A palavra de Deus diz que é pela palavra de Deus e pela oração que vós é santificados por Deus nosso Pai. Então tem que dar crédito à palavra do Senhor. Tem que dar crédito à palavra de Deus. Para com esse negócio aí, irmão. Não pode ver visão. Não pode se anunciar que o irmão olha por revelação, a igreja está cheia até lá fora. Mas se o irmão prega a palavra, não vem ninguém. Isso é idolatria. A Bíblia vai falar que os idólatras não vão dar o reino do céu. Irmão, você é contra os irmãos que pregam revelação? De maneira nenhuma. Se for revelação com respaldo bíblico, é homem de Deus. Mas o problema não está sendo tanto os homens de Deus que oram, é as pessoas que estão se pegando no homem. E o diabo está aproveitando essa fraqueza espiritual de muitos crentes e enganando com falsas profecias e gerando escândalo na casa de Deus. E a Bíblia diz: é mistério, vem os escândalos, mas ai de quem vem. O ai que Deus está falando é o ai de Isaías 6, o ai das 7 trombetas do Apocalipse, o ai das 7 taças da ira de Deus, o ai do lago de fogo e enxofre. Então arrependei-vos que é chegado o reino do céu, meus irmãos, minhas irmãs. Bem-aventurados que ouvem, os que lêem, e os que guardam as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. O que está próximo é o arrebatamento da igreja. Oi, canta na basuriana, lá vai. Palmas para Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Igreja querida, Jó diz que essa geração consome iniquidade como água. Você vê hoje, meus irmãos, como está a apostasia de falsos profetas, de falsos doutores, que começa a blasfemar até mesmo dos dons de Deus. Jesus aqui entrevistou o diabo, perguntando qual o nome dele. Aí agora, uma polêmica terrível hoje em dia, quando nós começamos a expulsar o diabo e pôr o diabo para confessar as suas obras malignas, esses falsos mestres começam a contestar, a delirar acerca de questões. Isso é errado. Negócio de entrevistar demônio. Demônio é mentiroso. Sim, o demônio é mentiroso nas suas estratégias de enganar o povo lá fora. Mas diante da palavra de Deus, aqui nós temos a autoridade de Deus, e ele é obrigado a confessar. Você acha que o diabo quer confessar que a televisão é dele, irmãos? Você acha que o diabo ele quer confessar com a adultéria dele, que ele quer matar? De maneira nenhuma. Por que esses homens estão colocando essas falsas teologias? Porque a maioria vive no adultério, vive na prostituição, vive nas coisas erradas. Eles não têm autoridade para expulsar o demônio. E se ele for expulsar o demônio, vai acontecer igual aqueles homens lá em Atos 19, que foram tentar expulsar os demônios do homem ali, e os demônios falaram assim: eu sei bem quem é Paulo e Jesus de Paulo, e vós quem são? E rasgaram as roupas deles, e eles saíram nus, porque não tinha autoridade de Deus para expulsar o diabo. E a mesma coisa, esses homens eles temem de ser envergonhado por Satanás, e agora começam a querer impor lei,
para nós não pôr o diabo para confessar suas atitudes demoníacas. E começam a impor falsas teologias, dizendo que nós não podemos entrevistar o diabo, se o próprio Jesus entrevistou. Por quê? Estão no adultério, estão no pecado, esses rebeldes, estão na televisão, e o diabo vai envergonhar eles mesmo. Eles não têm autoridade de Deus. Por isso que Jó diz: esse povo consome iniquidade como água. A iniquidade do orgulho, a iniquidade da blasfêmia. Jesus, quando fazia milagres, expulsava demônios, os fariseus falavam que Jesus tinha espírito de Beelzebul. A mesma coisa são esses homens aí. Nós começamos a pôr o diabo para confessar o pecado, o que ele quer fazer com aquela vítima. Eles começam a falar que isso aí está errado. Tem até crentes piedosos que estão caindo nessa. Mas muitos por quê? Porque são orgulhosos. Eles querem pôr em prática e quer que as pessoas aceitem a teoria do seu pensamento. Nós não vamos pelo homem, nós vamos pelo que Jesus faz. Jesus passou 40 dias disputando com o diabo, conversou com o diabo ali, e Jesus venceu ele com a palavra. O diabo, quando foi lá tentar Jó, ele foi conversar com Deus. Deus falou com ele, entrevistou ele. Então Paulo disse: eles meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a maioria dos pastores aí mundanos, rebeldes, que estão no pecado, eles têm medo de entrevistar o diabo, porque sabem que o diabo vai envergonhar ele. Vai estar no pecado, da prostituição, da adultério aí, seu rebelde. Seus pastores mundanos, que estão na televisão, você vai expulsar o diabo, ele vai envergonhar você mesmo, seu rebelde. Então é por isso que você coloca essas doutrinas de homem na sua igreja, para não falar, para fazer o diabo confessar, que você tem medo, que você sabe que se o diabo envergonhar você, seu ministério vai fechar. É assim, meus irmãos. Então nós temos a autoridade de Deus, aí ele quer falar. Não, mas quando o diabo se manifestou lá no templo, ele mandou o diabo se calar, mas você tem que entender o conteúdo ali, por que Jesus mandou o diabo se calar. Jesus estava no meio de uma pregação, ensinando o povo, e o diabo se levantou, manifestado para querer interromper a pregação. Então Jesus falou: cala-te. A mesma coisa Jesus está fazendo agora. Esses homens que estão querendo impedir a obra de Deus, é esse mesmo demônio que usou aquele fariseu. Então Jesus está falando aqui agora: vem seus falsos profetas, seus mundanos, cala-te em nome de Jesus e deixa Deus trabalhar, seu rebelde. É isso mesmo. Jesus mandou eles calar sim, porque está querendo contestar e atrapalhar a obra de Deus. Você acha que o diabo ele quer não confessar a derrota dele? Você acha que o diabo ele quer confessar que ele veio para matar, roubar e destruir? Quando fala que o diabo é mentiroso, é acerca do engano que ele faz aí, nessas falsas doutrinas, essa apostasia, dizendo: não é demais ele não cortar o cabelo, não é demais ele não usar pintura, maquiagem, calça comprida, nada a ver. Isso aí que estão enganando vocês, são mentirosos, porque estão contra a doutrina de Deus. Vai ler lá em Juízes 8, que Deus condena todo tipo de joias. Vai ler em Jeremias 4,30, que Deus condena as pinturas das mulheres, porque já naquela época as mulheres tinham costume pagão de se pintar, uma forma de adoração aos deuses pagãos de Baal, Moloque e Astarote. Tanto é que lá em Jeremias 7, verso 18, as mulheres chegou num tal ponto de se apostatar que começou a oferecer holocausto à rainha dos céus. E quem era a rainha dos céus? Era a cidade pagã, Moloque e Astarote, que exigia sacrifício de crianças. Que ela levava gravetos e bolos e holocausto àquela rainha dos céus. No Novo Testamento a mesma coisa. O apóstolo Paulo repreendeu também a Afrodite, que era considerada uma deusa do amor, onde tinha sacerdotisa de Afrodite, com sacerdotes de Apolo, suposta divindade de Apolo, que cometia o sexo grupal, orgias, homossexualismo terrível, e as mulheres se enfeitavam para poder atrair o pecado. A primeira mulher que se pintou foi Jezabel, aquela que profanou Israel, fez com que o povo de Deus se apostatasse. E quando os profetas de Deus começaram a denunciar o pecado, ela mandou matar, e convocava a reunião na sua mesa com os 400 profetas de Azera,
E os 450 profetas de Baal, ali arquitetando um plano para matar os profetas de Deus e destruir a obra do Senhor em Israel. Igreja querida, e nos dias de hoje tem sido diferente. Você vê que as igrejas que eram de doutrina, de fiel a Deus, hoje é comes e bebe na igreja, é festa pagã na igreja. A igreja agora virou restaurante agora. E quem fazia banquetes lá na mesa de Jezabel? Eram os profetas de Azélia com os profetas de Baal, arquitetando um plano para destruir os profetas. Hoje é a mesma coisa. Quando os profetas começam a pregar contra os telão, contra as cantadas de Natal, contra o Facebook, da televisão, da vaidade, esses mundanos rebeldes nicolaítas começam a comer na mesa do pecado de Jezabel, se alimentando só na carne, mas no olho não jejua, e ainda persegue os pregadores que pregam a doutrina. Mas o castigo de Deus veio para Jezabel, que ela foi comida pelos cães, mas o castigo que virá agora não é mais de cães, vem sim a ira do Cordeiro, que tais beberão o cálice da ira de Deus, diante dos santos anjos e do Cordeiro, diz o Senhor. Só que pela misericórdia de Deus tem levantado os Obadias dessa época, né? Obadias era aquele que levava pão e água para os profetas, estava sendo perseguido por causa de Jezabel. E Deus tem levantado os Obadias na igreja, evangelista, algum irmão, alguma irmã, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, levando o pão, o alimento da palavra de Deus e a refrigeração da água da vida, que é Jesus. Porque dentro da igreja hoje está difícil nós ouvir uma palavra de doutrina. Você só se abençoar com B. É só prosperidade, prosperidade, prosperidade. Mas trabalhar no caráter, na regeneração e na disciplina do seu membro, você não vê nada. Por isso que a maioria das igrejas está corrompida. Se não houver profecia, o povo se corrompe, diz a Bíblia. E aí está a corrupção. É o que Pedro diz: livrai o Senhor dessa geração perversa. Também a época de Jezabel e dos Afrodita era sensualidade terrível, adultério, era uma forma de culto pagão aos deuses estranhos. Jesus falou: não vê Deus antigo, não adulterarás? Eu, porém, vos digo que aquele que cobiçar a mulher já adulterou. Está vendo aí as orgias dentro da igreja, tanto no ato religioso como no ato sexual. Ato religioso, prostituição e adultério, é o paganismo dentro da igreja. A sensualidade dentro da igreja, os adultérios, divórcios, segundos casamentos, tudo isso dentro da igreja do Senhor, mas está sendo notado tudo no livro. E os rebeldes não suportam essa doutrina, né? Eles querem fazer de tudo para querer barrar os profetas, mas pode prender os profetas, pode pôr os profetas de banco, mas é como Paulo diz: ainda que estou preso em Roma, em cadeia de algema, mas a palavra do Senhor Jesus não está presa. Se fosse para agradar os homens, não seria servo do Senhor Jesus Cristo. Então essas pessoas, irmãos, que estão dessa maneira que o Espírito Santo de Deus está falando, estão como esse endemoniado de Gadara, estão nos sepulcros, estão na lamação do pecado e precisam ser libertos. Tem muitos crentes que não estão libertos. Tem pastor aí batizando pessoa despreparada. O negócio dele é ganhar nome. Não, eu vou batizar tantas pessoas, porque aí vou ter um número maior, vou ganhar cargo lá na sede mundial. Ele vem ali e fica um tempo, né? As pessoas batizam só uma vez, não vem nem na primeira Santa Ceia e some. Aí ganhou o nome. Se a pessoa não tiver a direção de Deus, ele vai destruindo outras igrejas. E por aí vai o pecado. Por quê? A igreja tem que orar, tem que jejuar. É tempo do fim. Então tudo isso são demônios enganadores que estão entrando nesses homens, e as pessoas vêm para a igreja e não alcançam a libertação mais. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, os demônios só saem com oração e jejum. Tem que orar, meus irmãos, tem que jejuar, tem que buscar a Deus, para que você seja liberto desse demônio da apostasia de Gadara que está em você. Esse demônio da televisão, esse demônio da vaidade, irmão, minha irmã. Então, meu irmão querido, mas o que aconteceu com esse homem?
ele foi liberto por Cristo. E também trazendo também para a libertação, quantas pessoas que estão presas na droga, na prostituição, nos adultérios, né, nos vícios dos roubos, mas a sua família está passando por isso, mas Jesus tem uma palavra de esperança para você. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. Crê, meu irmão, ter fé. A fé sem obra, ela é morta. Está vendo? Não adianta você ter fé e não ter obra de santidade, obra de obediência, de santificação do corpo e alma e espírito. Está em vão. Então, igreja querida, usa a autoridade de Deus, porque Jesus também falou, meus irmãos: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Veja a força de Deus, o poder de Deus. Pare de se alimentar dessas doutrinas de demônio, desses falsos mestres, desses pastores adúlteros, que não têm autoridade de Deus para expulsar demônio, e começa a querer contestar os homens de Deus, que está pondo o diabo para confessar as suas obras carnais. Eu não digo o cristiano que muitos fazem, tem muitos que exageram. Fica de joelho aí, diabo, anda de costa aí, isso aí é chocarrice. Jesus não fez isso. Jesus perguntou qual o nome dele, falou as obras, a atitude dele, que crê naquele homem. O diabo falou: manda nas manadas de porco. Ali simboliza o pecado de Satanás. Então, irmão, não caiam nessa. Você vê pastor defendendo esse tipo de coisa aí, é porque anda no pecado, é porque anda na vaidade, ele tem medo de ser desmascarado. Mas Jesus arranca a sua máscara, porque a Bíblia diz em Salmo 101, verso 7, aquele que usa de engano não permanece na minha casa. Cuidado você que está com essa iniquidade da murmuração e dando apoio para esses falsos profetas. Isso vai te custar muito caro. Se arrependa enquanto há tempo, porque quando Jesus voltar, não vai adiantar mais. Se você fechar os olhos dessa maneira, você vai para o inferno. Então, presta bastante atenção, irmãos. Se humilhe ao Senhor, com a cara no pó, e vós achará esperança. Vamos expulsar o diabo, sim, igreja. Vamos fazer o diabo confessar as suas atrocidades, sim. Os profetas de Baal querem calar os profetas de Deus. Pega texto isolado, fora do contexto, e quer aplicar doutrina falsa em cima de vocês. Tem que pôr o diabo para confessar mesmo. Televisão é sua, futebol é seu, as vaidades é sua, diabo. Não se engane não. E esses homens que estão murmurando acerca disso, eles vão prestar conta com Deus. Então está aí, meus irmãos, a grande maravilha que Deus fez na vida desse homem, e vai fazer na sua também. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Deus. Quem recebeu essa palavra no seu coração, grite amém. E as palmas para Jesus, que Deus abençoe. Glória a Deus.